Meus amigos, deu Corinthians. O Corinthians é campeão, super campeão do Brasil em cima do Flamengo. Quem diria, quem esperava? O Flamengo que era amplo favorito, tem mais investimento, é muito mais time do que o Corinthians, é mais organizado do que o Corinthians, mas é por isso que a gente ama o futebol, é por isso, por essas e outras, que a gente ama um esporte que é nada lógico. Porra, hoje o óbvio era que o Corinthians fosse vice-campeão, que o Flamengo fosse super campeão do Brasil, mas não, é por isso que a gente ama o futebol, é por isso que o esporte é o esporte, o melhor esporte do planeta. Não se esqueça, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Vamos falar um pouquinho sobre o jogo. Eu falei um pouquinho rápido no Instagram e eu queria falar exatamente sobre isso aqui nesse vídeo no YouTube. Para começar, no jogo, uns primeiros 20, 25 minutos muito fortes do Flamengo. O Flamengo impondo ritmo de jogo, tocando bola, teve a chance até com o Pedro, se eu não me engano, no cabeçado que o Matheus Bidu tira em cima da linha, mas tirando essa chance, não teve mais nenhuma grande chance, nenhuma chance que assustasse o torcedor do Corinthians. Era só o ritmo que a gente imaginava, e que eu acho que o torcedor do Corinthians também imaginava, que ia ser do Flamengo com a bola, tocando. A partir dos 30, o Corinthians iguala o jogo. Começa a ser mais forte fisicamente, começa a duelar mais, a fazer mais falta, a chegar mais junto que o Flamengo e faz o gol. Consegue achar o gol com o Gabriel Paulista. A primeira chance do Flamengo, do Corinthians no jogo, ele faz o gol. E aí no final do jogo, no final do primeiro tempo, e só um ponto sobre o gol do Gabriel Paulista, eu achei falta, tá, no início da jogada. Eu acho que o Gustavo Henrique faz falta no Varela, ele monta ali no Varela. Pra mim é falta, mas não é nenhum absurdo pra mim não marcar. Não acho que é isso que definiu o jogo. Se o juiz entendeu que não foi falta, não é nenhum absurdo, nenhum escândalo. Mas eu marcaria falta, eu achei que foi falta, tá? E aí, no final do jogo, o Carrascal comete um erro que, cara, que se eu fosse torcedor do Flamengo agora eu ia estar puto da vida com o Carrascal. Cara, num jogo com VAR, numa decisão de campeonato, decisão nacional, um clássico nacional das duas maiores torcidas do Brasil, o cara me dá um soco na cara do Breno Bidon. E aí ele é expulso no começo do segundo tempo, depois daquela pataquada, porque não acharam uma câmera. Porra, vocês estão de brincadeira, né? Eles ficaram 6 minutos esperando uma câmera, não acharam. E aí o Felipe Luiz vai pro intervalo, mexe tudo, tem um papo, eu acho que é muito claro, né? O papo quando você sai do intervalo, você entra no intervalo, você entra no vestiário com 11 para começar o segundo tempo, é um papo. Se você entra no intervalo sabendo que no segundo tempo você vai ter 10 para jogar, é outro. Você ferra completamente o planejamento do que o Felipe Luiz fez. Dito isso, não justifica o Flamengo ter perdido. É mérito do Corinthians a vitória do Flamengo. Mas o Carrascal foi um idiota. E aí, no segundo tempo, cara, o Flamengo até cria mais, tem uma bola na trave, mas é muito difícil, né? Você tá com um a menos, por mais que você seja mais time do que o Corinthians, você tá com um a menos e o Paquetá perde um gol. Cara, porra, vai ter gente agora falando que o Paquetá não merece seleção porque ele perdeu esse gol. Cara, acontece, é um erro que pode acontecer, mas é um erro que determinou o jogo a decisão do campeonato, determinou o futuro, determinou o título do Corinthians. Vamos às minhas opiniões e alguns pontos que eu quero destacar. Primeiro, vamos começar pelo Flamengo. O Flamengo fez um jogo muito ruim. E é um início de temporada muito ruim. Não tô querendo traçar, pedir cabeça de ninguém, ó, longe disso. O Flamengo, se não me engano, fez 3 ou 4 jogos com o time titular, só que só o jogo contra o Vasco foi um jogo bom. Contra o Fluminense foi um jogo abaixo do Flamengo. Contra o São Paulo é um jogo abaixo. Até no primeiro tempo, até o gol do Plata é um jogo que tá parelho, mas depois disso é um jogo muito abaixo do que a gente já viu do Flamengo. E agora contra o Corinthians foi um jogo abaixo. Pedro foi abaixo, Arrascaeta foi abaixo. Foi um jogo que eu senti que faltou criatividade do time do Flamengo. E claro, como a gente falou, é o 4º jogo do time titular. O Corinthians já jogou Paulistão e tudo mais, ok, que tinha alguns caras voltando para o jogo de hoje, mas não teve também um ritmo tão grande de jogos, mas eu acho que talvez tenha feito uma diferença assim, do que o Flamengo já tinha mostrado na temporada de 2026, poucos jogadores entrando em campo, e o do que o Corinthians já tinha meio que engrenado nessa temporada. Eu acho que pode ter feito uma diferença, mas aí é talvez um erro de planejamento do Felipe Luiz. Eu não acho que tenha sido um erro. Para mim, o Flamengo tinha que fazer exatamente o que fez, preservar, não jogar o Campeonato Carioca, porque o estadual é uma bosta, não tem que ter campeonato estadual para time grande, mas eu acho que talvez sentiu um pouco da falta do físico pro jogo de hoje. Sobre o jogo do Corinthians, e é isso que eu quero falar, que eu falei rápido no meu Instagram, eu quero falar aqui. O Corinthians
Cara, é algo da natureza, algo, não sei explicar. É um ser da natureza que ama não ser o favorito. O Corinthians ama não ser o favorito. E foi assim historicamente. A torcida do Corinthians ama esse discurso de não ser favorito, de ser o time marginalizado, de ser o time que não tem chance, que a mídia aponta como que não tem chance, vai lá e ganha, de ser a quarta força. A gente lembra com o Cari, que fizeram até camiseta, é a quarta força do futebol paulista. O Corinthians ama isso. E o Corinthians, quando não tem nada a perder, como era hoje, é perigoso pra caralho. O Corinthians não tinha nada a perder no Campeonato Paulista, não era favorito no Paulista do ano passado, campeão. O Corinthians não tinha nada a perder contra o Palmeiras na Copa do Brasil, não era favorito, elimina, campeão. Hoje, a mesma coisa, a mesmíssima coisa. O Corinthians não era favorito, não tinha porra nenhuma a perder, porque é um jogo de um jogo só, é um título de um jogo só, é um tiro curtíssimo, então não tem nada a perder. E o Corinthians ama isso e faz isso muito bem. O Dorival é um cara que adora também esse discurso de não ser o favorito e é um puta treinador. Então, entende esse discurso, tem alguns pontos. Corinthians adora não ser favorito. Um time que entende que não é favorito rápido, porque o Corinthians entende, eu acho que todo mundo entende que o Corinthians não era favorito contra o Palmeiras, tanto no Paulista quanto na Copa do Brasil, não era favorito hoje. Então, entende muito fácil que não é favorito e tem um técnico que entende isso também e cria um plano de jogo perfeito para isso. Que é o seguinte, o plano de jogo do Corinthians é o seguinte, gente, a gente não vai sofrer, a gente vai marcar bem, não vai dar espaço e não vai deixar o time adversário sufocar a gente. Se você vê, eu falei, o Flamengo teve 25 minutos de mais posse, de conseguir jogar um pouco mais. O Corinthians não sofreu, tirando a bola que o Matheus Bidu tira em cima da linha, o Corinthians não sofreu. O Corinthians não teve perigo. O Flamengo não gerou tanto perigo. Aquelas bolas em sequência, que puta, defesa. Isso não aconteceu durante o jogo. Isso não aconteceu contra o Palmeiras no ano passado, nem no Paulista e nem na Copa do Brasil. É um time que entende exatamente o que precisa fazer. Que é o seguinte, rapaziada, a gente vai se fechar aqui, nem diria se fechar, mas a gente vai se defender bem, a gente não vai deixar o adversário montar na gente, a gente não vai cometer nenhuma loucura, o adversário não vai levar perigo muito pra gente, e quando a gente tem chance, a gente mata o jogo. E é exatamente isso que o Corinthians fez no Paulistão, na Copa do Brasil e fez hoje na Supercopa. Ele não dá espaço pro Flamengo, ele não entra em loucura, ele não comete loucura, ele não deixa o Flamengo montar em cima dele, mas quando o Gabriel Paulista tem uma bola dentro da área, ele faz a porra do gol. E é por isso que o Corinthians foi super campeão brasileiro hoje. E é por isso que o Corinthians foi campeão paulista, é por isso que o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil. É um time que entende suas limitações e quando tem a chance, mata o jogo. Acaba ali. Não deixa margem para erro. Porque é um estilo de jogo que joga a pressão toda pros caras, é toda do Flamengo. A pressão hoje era toda do Flamengo. A pressão no Paulista era toda do Palmeiras. A pressão na Copa do Brasil era toda do Palmeiras. A pressão na Copa do Brasil era toda do Cruzeiro. Joga a pressão pros caras, não sofre, entende o que tem que fazer, entende suas limitações, teve chance, gol, acabou, matou o jogo. E é por isso que o Corinthians ama não ser o favorito. O Corinthians é o time que melhor se adapta e melhor entende que não é favorito e fica tranquilo quanto a isso. O Corinthians não se expõe, o Corinthians não se desespera e o Corinthians é super campeão no Brasil por isso. Entende suas limitações, cumpre à risca o plano de jogo e quando tem uma chance, meia chance, ele vai lá e crava. Parabéns pro Corinthians. Ninguém ganha 3 títulos em 2 anos, porra, sem nenhum mérito. E você saber, eu acho que alguns torcedores vão ter dificuldade de entender isso, mas você saber não ser o favorito é bom pra caralho, porque assim o Corinthians tá conquistando o título. O Corinthians está entendendo as limitações dele e está conquistando o título, justamente porque entende que é limitado e ganha mais um caneco. Parabéns, o Dorival Júnior, eu dispenso comentários, eu já falei nele na Copa do Brasil, cara, é um cara vitoriosíssimo, e que eu discuti já com alguns amigos meus corintianos que pediram a cabeça dele na última temporada, eu falava, cara, vocês estão conquistando com um time que é bem limitado, é bem inferior, que ele entende que tem limitações e por isso é super campeão no Brasil.
Parabéns pro Corinthians, parabéns pro Dorival Júnior. Começo de ano espetacular pro Corinthians. Espanta tudo que poderia ser uma crise e conquista um título contra o melhor time do futebol brasileiro, o melhor time do futebol sul-americano. Parabéns pro Corinthians, parabéns pro técnico Dorival Júnior. É o time que melhor entende que não precisa ser favorito para conquistar os canecos. Parabéns pro Corinthians, super campeões do futebol brasileiro.